Boa noite, bem-vindo a mais um Mundo Econômico, primeiro programa do mês de junho de 2021. Já estamos chegando na metade do ano, internauta. Já percebeu como que estão o cumprimento das suas metas que você costuma fazer lá início do ano, final do ano anterior? Não se esqueça, já estamos aí chegando à metade do ano de 2021. Não sei para vocês, para mim pelo menos tem passado assim muito rápido, mas esperamos, acima de tudo, que tenhamos saúde e que nós possamos aí superar aí o mais rapidamente esse nosso desafio que estamos passando, né? E já que estamos falando em desafio, o assunto do programa dessa semana é empreendedorismo. Já está vigorando a medida provisória 1040 de 2021, que dá mais um passo no processo para a melhora no ambiente de negócios aqui no Brasil. Historicamente, você sabe, o empresário no Brasil ele sempre foi visto com uma certa desconfiança pelo Estado, né? E quando a gente fala Estado, é a União, os estados e os municípios. Seria algo mais ou menos assim. Se você gostaria de abrir sua empresa aqui no Brasil, imediatamente haveria uma certa desconfiança, ou seja, o Estado, o poder público, ele parte do pressuposto que você vai sonegar impostos, que você vai explorar mão de obra, que você vai fazer algo ilícito e assim por diante. Enquanto isso, em outros países, especialmente os mais desenvolvidos, eles tratam o empreendedor com respeito e lhes é exigido apenas o que é de fato e de direito, né? Nesse sentido, o que o governo federal vem fazendo até o presente momento é tentar melhorar um pouquinho esse cenário. A medida provisória 1040, ela vem apoiar também a Lei de Liberdade Econômica, a Lei 13.874, ainda de 2019, facilitando a abertura de empresas aqui no nosso país e partindo de um aspecto bastante importante. Ele parte da premissa da boa-fé, ou seja, que você que quer empreender precisa ainda ser motivado, né? Ou seja, e que o governo lhe dará o chamado voto de confiança. Dentre as ações previstas nessa medida provisória, ela está focada muito mais na questão da desburocratização e também da simplificação. Inclusive, internauta, as modificações incluídas nessa medida provisória agora de 2021 dizem respeito justamente a isso, ao processo simplificado de abertura de empresas. A medida provisória ela também garante que as juntas comerciais dos estados adotem as medidas impostas pelo Ministério da Economia, como a simplificação para atividades de médio risco, e isso é importante. Inclusive, um dado curioso é justamente isso. Muitos estados eles não têm essa classificação de risco. Nesse sentido, essa proposta do Ministério Público, ela aplicará uma classificação nacional de risco e nesses estados que não tiverem essa classificação, eles poderão adotar então a classificação do Ministério da Economia. Além disso, essa medida provisória ela determinará que as atividades de médio risco e os alvarás de funcionamento e as suas respectivas licenças sejam emitidos automaticamente, desde que com o chamado termo de ciência e responsabilidade por parte do empresário, né? Lembrando também que para as atividades de baixo risco, os alvarás eles já são liberados automaticamente ainda desde junho do ano passado. Para você que nos acompanha aqui no Mundo Econômico, quando se fala em classificação de risco, aqui no Brasil são basicamente 3 classificações. As empresas de baixo risco. Quais são as empresas de baixo risco? Lojas de sapato, escritórios, lojas de roupas, por exemplo. Nós temos também as empresas de médio risco, que trata essa medida provisória, que são o quê? Oficinas mecânicas, transportadoras e empresas correlacionadas, né? E aí existem sim as chamadas empresas de alto risco, que como exemplo nós podemos trazer aí hospitais, postos de combustíveis, mesmo algumas indústrias do setor metal mecânico, empresas de fornecimento de energia e assim por diante. Para se ter uma ideia, as empresas de baixo e médio risco no Brasil, elas representam mais de 90% das empresas registradas. E por que isso é tão importante? Além de motivar
que mais e mais pessoas passem a empreender no nosso país, sem que o governo fique ali a todo momento no seu cangote, não é mesmo? Contribuirá para que o Brasil possa de fato melhorar o seu posicionamento mundial de ambientes propícios a empreender. Hoje estamos na 124ª posição mundial. E o governo espera que com essas medidas nós possamos subir pelo menos aí umas 20 e poucas posições nesse ranking até o final agora deste ano de 2021. Portanto, internauta, em resumo, o governo não está eximindo assim ninguém, de suas responsabilidades. E isso precisa ficar sim muito claro. O que o governo está fazendo é facilitar a abertura de empresas que os empreendedores precisarão futuramente comprovar, especialmente dentro dos 6 primeiros meses de atividade, que está tudo em dia com a sua documentação, ou seja, pela documentação exigida pelo Estado. Em suma, é importante nós destacarmos, a partir do momento que o governo procura trabalhar um processo de desburocratização e agilização de abertura de empresas, certamente nós melhoraremos o nosso cenário de ambiente de negócios, mais pessoas estarão motivadas a empreender e o resultado disso é o quê? É a geração de emprego, é a geração de renda, geração de riqueza em nosso país. E outra empresa que apoia o mundo econômico é a Advisor Consultoria. Você conhece a Advisor Consultoria? Uma empresa especializada em gestão empresarial, serviços de registro de marca, software, desenvolvimento de franquia. Se a sua empresa está pensando aí em expandir seus negócios, desenvolvimento de franquias é uma excelente opção. Advisor Consultoria, gestão empresarial e serviços. E agora, vamos à Europa. Paulo Oliveira nos aguarda ao vivo nesta noite, aqui no Mundo Econômico. E o Paulo vem trazer aí algumas preocupações, especialmente do que acontece nos países europeus e fazendo uma estratificação mais especificamente a Portugal, visto que os países europeus como um todo, eles são compostos, são países pequenos geograficamente falando, em alguns têm um tempo maior, outros têm um tempo menor de resposta à crise. O Paulo já está aqui ao vivo conosco, que vai falar um pouquinho aí como que está a realidade de Portugal nesse período ainda de dificuldade de recuperação da economia. Paulo, boa noite, bem-vindo ao Mundo Econômico, Paulo. Boa noite, agora sem rede, não é? Falar aqui diretamente de Portugal. É verdade, Inácio. Ontem tivemos aqui um estudo sobre o envelhecimento em Portugal e deixou-me muito assustado, porque só vou dar aqui alguns dados para termos aqui um bocadinho a noção do que é que estamos a falar e de que enquadramento é que isto se está a tornar de facto numa situação muito preocupante para Portugal. Deste estudo que foi feito e desta análise que foi feita, em 2050 a população portuguesa vai passar a ter uma esperança de vida em que as mulheres passam de 84 anos para cerca de 90 anos. Isto é uma boa notícia para as senhoras, vão viver mais tempo. Os homens vão passar de uma média de 78 anos para 86 anos. Isto é, também aqui há uma boa notícia que faz com que a esperança de vida aumente e isso é fruto de um enorme desenvolvimento civilizacional que nós temos e toda esta estrutura que tem a ver com os cuidados, a alimentação, o cuidado de saúde, o desenvolvimento de toda a indústria farmacêutica está a fazer com que a longevidade das pessoas, quer dos homens, quer das mulheres, seja maior. Mas, se isto era uma boa notícia,
A pior das notícias todas é que, prevendo este aumento da longevidade dos homens e das mulheres, significa que em Portugal a despesa da saúde vai passar para 8% do produto interno bruto. Isto é, um aumento abissal, hoje ronda sensivelmente os 2 a 3%, julgo eu, do produto interno bruto. A taxa de ativos versus idosos, isto é, o número de população ativa a trabalhar versus aquilo que é a população idosa, atualmente estamos a falar em 37,3%, ou seja, cerca de um terço da população é idosa versus o restante que é ativa. Em 2050 vai passar para 67%, ou seja, uma inversão completa daquilo que é a população ativa versus a população idosa. Isto significa que nós vamos ter uma força laboral que em Portugal neste momento ronda os 5 milhões para uma população total de 10 milhões. Em 2050 esta força laboral vai passar para 3,6 milhões. Isto é completamente assustador. Como é que um país vai conseguir criar riqueza tendo só 3,6 milhões de pessoas a trabalhar numa força ativa? Claro que isto vai resultar naquilo que é a taxa da pensão, que vai ser reduzida em cerca de 41,4%. Ou seja, tudo aquilo que é a população que neste momento trabalha e pensa em fazer e está a descontar para a segurança social e para a reforma, em 2050 vai ver reduzida em relação ao último salário qualquer coisa como 41,4%. Por último dado, extremamente assustador, a população portuguesa, que hoje anda na ordem dos 10,3 milhões, em 2050 rondará os 8,5 milhões de portugueses. Isto significa, se nós não tivermos algum cuidado, os portugueses vão desaparecer do mapa. Isto é completamente assustador, Inácio, porque isto não altera, isto não muda com decretos de lei, nem leis feitas numa legislatura. Isto é preciso que haja uma visão de país, o que é que nós queremos para Portugal, o que é que nós queremos para esta civilização. Sinceramente, estou um pouco assustado porque vai ser completamente impossível manter um país vivo com um nível de população ativa que corresponde a um terço a um quarto da população toda que existe. Portanto, não sei, são situações muito alarmantes. E se neste momento, hoje, em 2021, não fizermos nada para reverter esta situação, seja com uma política de reforço da natalidade, seja criando melhores condições para que os jovens possam se casar, ter casa, ter um emprego, poder ter filhos, poder ter um sistema que possa cuidar dos filhos ou uma coisa do género, não sei, vamos ser um país, um verdadeiro e não sei quem é que nos vai cuidar depois. Paulo, aqui no Brasil nós estamos passando por um período semelhante ao que vocês estão passando em Portugal, onde existe uma resistência muito grande, especialmente pelos chamados partidos de esquerda, quanto à chamada reforma previdenciária. Isso aqui no Brasil nós estamos tendo alguns avanços, mas ainda avanços de forma bastante lentas quando comparados assim com a realidade que o mercado exige, que a nova realidade econômica exige.
Você não acredita que no caso de Portugal haveria necessidade justamente disso, da chamada reforma previdenciária aí em Portugal? Repara, nas últimas gerações, ter como um facto consumado que o Estado nos iria providenciar no futuro uma reforma tranquila e, portanto, nós só teríamos era que trabalhar, fazer o respectivo contributo da Segurança Social para a reforma, e isto era como, e foi-nos sempre dado como garantido que futuro forma iríamos ter o retorno desse contributo que será dado ao longo dos anos. Esse modelo de sociedade fez todo o sentido nos anos 20, nos anos 30, nos anos 40. Vou um bocadinho mais longe, nos anos 50, nos anos 60. Acontece que nós até aos anos 60, aos anos 70, nós tínhamos uma sociedade muito pobre, em que as pessoas tinham sempre um esforço muito grande para fazer a poupança e investiam essa pequena poupança em prédios, em casas, em terrenos, em ouro, porque de facto também não havia uma segurança social que desse essa garantia. Então havia um cuidado muito grande das famílias de fazer a poupança. A partir dos anos 70 e com todas estas políticas de esquerda e todas estas políticas em que o Estado é a garantia soberana do bem-estar dos cidadãos, o que aconteceu é que as pessoas deixaram de poupar. Mais grave, não só deixaram de poupar, como passaram a gastar mais do que aquilo que ganharam, que ganham, contraindo empréstimos, comprando casas em prestações, comprando os carros em prestações, indo para férias com prestações, endividando-se de toda a maneira e feitio na banca, e portanto a poupança no país ocidental, dos países ocidentais, e nomeadamente em Portugal, deixou de existir. Ora, a partir daqui, as pessoas estão completamente reféns daquilo que o Estado vai ou não vai dispor para elas. Isto passou a ser uma cultura que leva-nos a ter estas situações que nós estamos neste momento. Inácio, só para nós termos aqui uma noção, a China, que é um país comunista, e portanto não pode haver mais socialismo que o comunismo, não há segurança social, as pessoas não têm reforma e, portanto, os chineses continuam a fazer aquilo que os ocidentais faziam nos anos 60, nos anos 50, nos anos 40, que é fazer uma poupança, e isso faz com que os bancos chineses tenham enormes quantidades de dinheiro que são resultantes das pessoas fazerem essas poupanças, dos chineses fazerem essas poupanças. E não é por acaso que nós, neste momento, estamos a ser confrontados com todas estas situações das dívidas soberanas e de uma entrada cada vez mais agressiva dos chineses, porque de facto eles têm uma cultura de poupança e nós perdemos por completo essa cultura de poupança, e isso está-nos a levar a estes dados, porque as pessoas acabam por não poder ter filhos. A sociedade hoje também nos oferece algo muito diferenciado em termos de vivência, e pronto, há aqui um conjunto de fatores que são muito, muito preocupantes em tudo aquilo que são os próprios valores da sociedade. Agradeço mais uma vez, Paulo, pela sua participação aqui no Mundo Econômico. Esperamos que os números que o Paulo trouxe não se concretizem, né? Porque são números que realmente preocupantes, mas acima de tudo que as experiências dos demais países, nós aqui do Brasil também possamos utilizá-las e, claro, não cometer os mesmos erros.
A Marel S.A. está no mercado há 54 anos, produzindo soluções inteligentes através de móveis planejados. Referência nacional em planejados de alto padrão e com qualidade e garantia que são reconhecidas pelos consumidores mais exigentes. Com um parque fabril de mais de 40 mil metros quadrados, gerando cerca de 370 empregos diretos, oferece oportunidades às famílias para uma renda digna e excelentes condições de trabalho. Uma cultura de gestão familiar e próxima, respeitando as pessoas e primando sempre pela qualidade de vida. A Marel S.A. possui 3 marcas em seu portfólio, que são elas: a Marel Design Mobile, a Dimare Planejados e a Class Móveis Planejados. Atua em âmbito nacional e também internacional. Possui logística própria através da BSV Transportes, sendo este um de seus grandes diferenciais, o que permite com que o móvel ele chegue em perfeito estado a qualquer lugar do Brasil. É uma empresa beltronense, que é referência em móveis planejados e que leva o nome da nossa cidade para o Brasil e também para o exterior. Marel S.A. Soluções inteligentes para viver bem. E já que estivemos na Europa agora há pouco com o Paulo Oliveira, né? Nós trazemos também um outro assunto que chamou bastante a atenção de nós aqui no Mundo Econômico. Na semana passada, para quem lembra, nós trouxemos aqui no nosso programa algo que nos chamou muita atenção, que foi justamente a presença de público no Principado de Mônaco no final de semana, onde aconteceu o Grande Prêmio de Fórmula 1 em Mônaco, né? Nesse final de semana agora passado, houve a final da Liga dos Campeões da Europa, lá na cidade do Porto, em Portugal, e também teve uma grande presença de público. Mais um excelente sinal que o mundo caminha aí para controlar e depois vencer essa doença. Como o Porto é um dos principais destinos turísticos da Europa, especialmente o europeu, gosta muito de viajar lá para o Porto, apreciar os vinhos do Porto, as praias, o calor, que curiosamente tanto Espanha quanto Portugal são os países aí que mais são agraciados com o calor do sol, né? E o turismo já começa a respirar no velho continente, ou seja, houve sim uma final da disputa na cidade do Porto, em Portugal, e quem levou o melhor foram os Blues de Londres, o Chelsea. Porém, de fato, o que mais nos interessa, o que mais nos deixa esperançoso de fato, é sim que o turismo ele passa a ser retomado em Portugal, ao qual inclusive é uma das principais cadeias produtivas daquele país. E agora nós vamos falar um pouquinho sobre energia. Existem vários estudos, várias pesquisas, vários países financiando inclusive pesquisas para novas fontes de energia. Como você, internauta que nos acompanha, sabe que especialmente o petróleo ele tem prazo para acabar, ou seja, é uma energia não renovável e, portanto, finita. E nesse sentido, existem vários incentivos de governos, e aqui no estado do Paraná não é diferente, quanto ao desenvolvimento de novas tecnologias para a produção de energia. E você sabia que desde março de 2021, a Copel colocou em sua operação sua primeira usina solar no município de Bandeirantes, lá no norte do estado do Paraná. Com um total de mais de 5 megawatts de potência instalada, esse projeto ele vai gerar energia suficiente para atender o consumo de aproximadamente 10 mil pessoas. Parece pouco, mas na verdade é muito quando se trata de energia solar. A principal matriz energética paranaense e também brasileira é a hidrelétrica. Vocês com certeza sabem, né? E com o problema, especialmente das últimas estiagens que têm afetado o nosso país, é fundamental de fato que se busque mais alternativas de produção de energia. E isso em todas as esferas. Um outro projeto também já conhecido de muitos de vocês são os biodigestores. Com quase 2 anos em operação, inclusive, a primeira usina no Brasil a produzir a energia com o biogás, especialmente aquele biogás oriundo do tratamento de dejetos de suínos, também tem participação da Copel. Então, a unidade ela foi construída na cidade de Entre Rios do Oeste
que não chega a ser longe aqui de Francisco Beltrão, e tem capacidade de 480 kW. Ela reúne, esse projeto atual, aproximadamente 18 produtores rurais, parceiros desse projeto, e tem um potencial de transformar, pasmem, 215 toneladas de resíduos por dia, transformando esses resíduos, esses dejetos dos suínos, em energia limpa. O investimento da Copel nesse projeto do biodigestor, ele foi em torno da ordem aí de 17 milhões de reais. O projeto desses biodigestores, ele é pioneiro no Brasil, pois além de eliminar milhões de toneladas de dejetos que seriam jogados na natureza, ainda transforma isso em energia. Claro que precisamos ainda avançar muito, pois os investimentos eles são assim bastante elevados, é um investimento significativo. Mas também temos que pensar no meio ambiente. E se esse projeto vem também para preservar a natureza, sem dúvida nenhuma que ele merece ser incentivado, né? E por fim, nós também temos um outro projeto bastante interessante, também da Copel, que é a Eletrovia. A Copel também está preparando o Paraná para um futuro aí voltado à mobilidade elétrica, aos veículos elétricos. Em 2020, para você ter ideia, internauta, a maior eletrovia com postos de recarga rápida para carros elétricos aqui no Brasil dobrou o número de recargas. A Eletrovia Paranaense, ela foi inaugurada no final de 2018 ainda, com a instalação aí de aproximadamente 12 postos de recarga ao longo aí dos 730 quilômetros aí que atravessam o estado do Paraná de leste a oeste, né? E no primeiro ano de operação, no caso em 2019, esses eletropostos da Copel somaram 330 recargas, totalizando um consumo aí de quase 3.000 kW de energia. Já em 2020, esse número de abastecimentos quase que dobrou. Foram aí aproximadamente 600 recargas em toda a Eletrovia. A maior parte delas ainda está concentrada nos polos da Copel na BR-277 em Curitiba. Porém, quando a gente visualiza que está se buscando mais alternativas de produção de energia e que isso, claro, fomenta outras cadeias, especialmente da pesquisa e da tecnologia, nós temos sim que louvar, né? O Brasil, por exemplo, ele precisa ser um dos catalisadores mundiais em produção de energias limpas, tanto a hidrelétrica quanto a fotovoltaica e até mesmo a eólica. Então são informações que nós trazemos do mundo econômico para que você, internauta, possa perceber. Se nós queremos um crescimento por parte do Brasil, isso também passa pela produção de energia. E antes de terminar o programa, nós gostaríamos aqui de agradecer alguns dos nossos internautas que interagem com o mundo econômico. Nós temos aqui o Aldo, ele fala lá da Argentina, nós temos a Rosa de Fátima, o Fernando Parzianello, a Nilza Canterli, minha eterna professora, Antônio Pedron, Elisandra Oliveira, o Júlio César Pereira, meu filho, até meu filho está acompanhando lá, né? O João Trevisan, a Maria Eliane, minha esposa, o Davi Nese, enfim, são tantas as pessoas que acompanham o mundo econômico e esperamos que cada vez mais, a cada programa, mais e mais internautas possam aí estar interagindo conosco do mundo econômico. E assim, terminamos o Mundo Econômico dessa semana. Acompanhe-nos todas as semanas através da TV Beltrão e também através da Rede Mundo TV, Mundo Econômico, aplicativo, YouTube, Facebook. Uma boa semana e até lá!